Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para continuar a nossa temporada, né? Falando de terceirização voltado para a indústria de cosméticos. E hoje vamos falar de um assunto relevante que é para qualquer empresa, qualquer segmento, que é melhoria contínua. Então a gente trouxe hoje aqui um especialista, que é o Lucas. Né, Lucas? Estamos aqui de novo com o Cláudio. Né, pessoal? Tá todo mundo bem, né? Bom dia. Lucas, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho aí primeiro, para a gente começar a falar da bagagem que você tem e aí a gente começar a falar aí do assunto que é melhoria contínua. Combinado. Bom dia, Cláudio. Bom dia, querido. Bom dia, William. Bom dia, meu irmão. Queria agradecer a honra de poder participar, falar desse assunto que cada dia mais é mais importante para as empresas, com mais competitividade. Falar um pouquinho aí. E meu nome é Lucas, sou engenheiro de produção, administrador, tenho um MBA em Lean, tenho um MBA em projetos. Legal. Atuo na área de cosméticos, dermocosméticos há mais de 10 anos. Parabéns. Passei por diversas áreas da indústria, já passei por PCP, por produção, pela área de excelência operacional, que nada mais é que a melhoria contínua, e também na área de projetos, né? Que você pega um projeto do começo ao final. Legal. E isso é relevante, né? Né, Cláudio? Muito importante. Cara. Muito importante. É um olhar que a empresa tem que ter crítico para a manutenção dela e para o crescimento, né? É isso aí. E assim, se a pessoa ela começa um negócio, que a gente está falando aqui voltado para quem, né, já tem ou quer ter, né, sua marca própria, ou já tem indústria ou quer ter uma indústria. Se ela já começa com esse pensamento, ou seja, eu vou fazer um negócio, mas eu vou estar constantemente em melhoria, sempre avaliando o que eu estou fazendo, o que está me trazendo de retorno, porque no final melhoria é dinheiro no bolso. Com certeza. Né? E aí, fala um pouquinho então, Lucas, dessa importância da melhoria contínua. A melhoria contínua aí, ela pega toda a área da indústria, né? Ela tem um foco único que se chama eficiência. O que é ser eficiente? É você fazer mais com menos. Então, onde que a gente vai atuar? No que não gera valor para a empresa. Aquele transporte excessivo, estoque. Você pensa hoje o tanto de estoque que tem nas empresas. O cliente não gera valor no seu estoque. Ele tá lá um dinheiro seu que poderia ter sido aplicado para marketing, para as ações, para reinvestimento, para crescer a empresa. E é um dinheiro ali que, se você para mensurar, é considerável para todas as empresas. E é um dinheiro parado, né? Parado. Vai estar no seu caixa para você fazer render mais. Né, claro? Exatamente. E às vezes uma falta de observação simples na hora de comprar, na hora de fazer o cálculo daquilo que vai usar. Que onde a melhoria tem que atuar também. Entendi. E assim, quais são as principais perdas que se geram, assim, né, e que precisa dessa melhoria contínua, voltado de novo para a fábrica de cosmético? Isso. Né? Vamos voltar mais então para a área de indústria de cosméticos. Perfeito. Quando a gente entra nessa área, a gente vê perdas, como a gente já comentou, na área de estoque, que é bem comum, tanto o estoque de matéria-prima, embalagens, como de produto acabado. Também é muito comum você ver linhas paradas. Normalmente, quando a gente entra na empresa, Lucas, vamos fazer um acompanhamento de uma indústria de cosméticos. É incrível. Eles só marcam para mim 9 horas da manhã, 9h30. A fábrica começa a rodar 7 horas, 7h30. Fica lá parado 2 horas. Por quê? Quem está montando a linha, está preparando a linha. Quantas pessoas você usa para preparar uma linha? 1, 2? E o restante está fazendo o quê? Tá ali, ocioso. É dinheiro parado mais uma vez. Então, a gente vai atuando nessas melhorias. O que está parado? O que realmente gera valor? Setup não gera valor. O que gera valor é a transformação. Você pegar a matéria-prima, embalar e transformar no produto acabado. Sem retrabalhos. Que é outra coisa também que é perda de dinheiro, retrabalho. Produz em várias etapas. Sem observar os detalhes, sem ter um controle de qualidade eficaz, aí você retorna tudo aquilo ali. Aí você produz num período assim, numa velocidade, achando que foi produtivo, aí no final você tem que voltar com toda aquela produção, e aí quando você soma o tempo que foi gasto, o número de pessoas envolvidas no trabalho e no retrabalho, o teu lucro eu já ouvi muito de você, né, Cláudio? Assim, de que empresas que você vai e que chega lá e fala, não é possível eles estarem produzindo só isso.
Exatamente. E aí você chega e identifica, às vezes, coisas simples, né? Olhar para onde você pode melhorar, né? O importante é lembrar que, assim, muitas empresas começam de forma artesanal. Começa, assim, aprendendo. Às vezes, o dono da empresa saiu de um trabalho, ele tenta pôr em prática aquela visão, aquela expertise que ele tem, mas ele tem uma visão do negócio, assim, muito particular. Ou ele é um cara bom de venda, o cara que acredita num produto, que tem um mercado. Mas aí, o processo em si, geralmente não é a expertise dele. É aí que ele peca. Porque aí ele começa a ter problema justamente com o custo para manter aquilo ali, porque ele não tem esse olhar mais crítico pro processo, para essas melhorias que são fundamentais. Começou, agora que o negócio começou a acontecer, é hora de voltar a olhar para esses detalhes. E de novo, o que você falou aí, você falou custo, ou seja, o produto dele está saindo muito mais caro, ele não consegue chegar na gôndola porque ele não concorre com os demais, porque ele está tendo perda no processo. Porque o olhar dele é o que ele compra, e o que ele vende, aí ele pega o custo lá do que ele comprou, da matéria-prima e tal, mas ele esquece que no processo é onde às vezes esteja a maior possibilidade de ganho de produtividade e de redução do custo. Ou seja, isso aí já responde uma pergunta que eu tinha que fazer. Como é que as indústrias perdem dinheiro sem perceber? Mas aí vamos explorar um pouquinho mais isso, né? Vamos dar exemplo prático aí de você fazer, cara, aqui tem dinheiro e você está jogando dinheiro no lixo. Eu vou dar um exemplo, trazendo um pouco o que o Cláudio trouxe. Eu conversei com um rapaz que era um dono de uma marca e ele entrou nesse ramo, né? De produção interna dele. E ele veio conversar comigo e falou assim, poxa, eu tô gastando tanto tempo aqui na produção que não tá sobrando tempo para eu fazer a minha área de vendas, de marketing. Perfeito. E a expertise dele era o que o Cláudio falou, é na área de vendas, de marketing. Então ele tá deixando de vender para dar foco na produção. Que ele não entende. Que não é o conhecimento da expertise dele. Então, se ele fosse terceirizar, seria melhor. Porque ele gastaria a energia dele e o tempo dele no que ele é bom, no que traz dinheiro. Em vez disso, ele estava lá cuidando. Por que a máquina parou? Pô, faltou uma pessoa na linha de produção. O que eu faço? Contrato? Terceirizo? Então, ele estava gastando o tempo dele, a energia dele, na hora que não era expertise dele. Então, ele está perdendo dinheiro, está perdendo venda. Entendi. E aí, nesse caso, entra as empresas terceirizadas. Nesse momento, a grande vantagem de terceirizar é essa, porque você tem alguém que está se especializando a cada dia em te entregar o melhor, porque o terceiro, para ele ser competitivo, para ele conseguir entregar e valer a pena para você, ele tem que melhorar constantemente, ele tem que entregar com qualidade, ele tem que usar o tempo dele da melhor forma possível, porque ele acaba tendo muitas empresas com produtos completamente diferentes, com apresentações diferentes, então ele precisa otimizar o tempo dele. O terceiro, ele é o principal caminho de redução de custo, em função disso daí, dessa busca constante de otimizar o tempo, de não ficar ocioso, porque ele precisa produzir para muitas empresas itens diferentes. Então ele tem que achar um meio de adequar isso à realidade dele. Só a melhoria possibilita isso. Só a melhoria contínua. E isso também inverte quando a pessoa, você falou do cara que é especialista em vendas e se mete a querer produzir. E o contrário também, né? O cara, muitas vezes, ele é bom em produção, aí ele quer fazer as duas coisas, quer vender também. Não vai conseguir. Então é melhor ele focar naquilo que ele é bom e cada vez mais praticar a melhoria contínua, ou seja, ter tempo de observar. Talvez para ele vai parecer até um ócio, né? Isso. Eu tô aqui parado, olhando, Não, mas aquilo que você tá olhando ali, você tá fora da caixinha, olhando de fora e vendo o que tem de oportunidade para melhorar. Enquanto isso, você demanda essa venda, ou você vai vender o seu serviço para alguém que quer vender, ou você tem uma equipe de venda também. Isso também faz parte de olhar para a melhoria contínua, né? Cara, peraí, onde eu posso melhorar aqui? Eu sou bom em quê? Deixa eu trazer outro que é bom então. Exatamente. Em vendas, né? Isso é melhoria contínua. Aí uma coisa importante aí, não sei se o Lucas concorda comigo, mas aí, agora não tem jeito, tem o cenário, a empresa está pronta, o cara decidiu por ter a empresa, mesmo sendo um vendedor, sendo bom em marketing, a empresa existe e está lá. Agora ele precisa resolver o problema. Você está no lugar certo ouvindo a gente aqui, que tem um especialista aqui. Quando eu entro nas empresas, eu percebo que você tem 3 áreas a atuar, que às vezes, pessoas, máquina e processo. Eu sempre costumo dizer que o maior percentual de problema é no processo. A maioria acredita estar nas pessoas. Mas não é. Ou na falta de um maquinário, na falta de uma tecnologia. E na grande maioria, pelo menos a minha percepção, não sei se você concorda, no processo. Isso é importante. Às vezes o cara, para melhorar, para ganhar produtividade, para ser mais competitivo, nem sempre vai ter que contratar mais gente ou contratar o cara. Nem sempre investir nesse ou naquele equipamento que é de ponta. Talvez nem caiba para o processo dele aquele equipamento. Então,
a grande jogada está em observar o processo. Se ele observar, tiver um olhar crítico, como é o caso do que o Lucas faz, ele pode melhorar muito a produtividade dele só melhorando o processo. Aí entra... Complementando o que o Cláudio falou, na parte de processo, onde que entra a melhoria contínua? Nada mais é do que melhoria contínua, eu resumo em padronização. Então você pega aquele processo que cada vez é feito de uma maneira diferente. Hoje é o operador X, ele faz de uma maneira. Amanhã é o operador Y, ele faz de outra maneira. Você vai na empresa, não tem padronização nenhuma. Então aí acha que o problema é a pessoa. Não, o problema é o processo que não foi bem detalhado. Tá lá descrito como é que ele tem que fazer aquilo daquela maneira, ou ele vai ter que ser da pessoa dele. Aí a pessoa sai, você perde todo o processo. Isso acontece muito. Então a gente, quando pensa em melhoria contínua, pensa nessa parte de padronizar os processos, deixar bem descrito cada etapa, por quê, como é que foi feito, o papel de cada um. Você pensa no setup da máquina lá, quais são as peças, já identifica qual funil, você vai ter que utilizar o funil 1 para esse tipo de processo, tal peça. Então isso vai ajudando para você ter menos erros de processo, que as pessoas acham que são pessoas que estão errando, mas não. É o processo. Não foi alinhar, não foi treinado. É uma coisa simples, assim, bem básica. Limpar o equipamento. Né? Tá. A gente tem lá que tudo que é feito numa fábrica, ele tem, às vezes, tem que ser com base em legislação, base em procedimento. Então, a Anvisa, por exemplo, exige que você tenha um procedimento de limpeza. E esse procedimento tem que ser validado. Então, você tem um processo de uma empresa que fabrica líquidos, fabrica cremes, pastosos, pó. Então, para cada produto, esse tipo de produto, você vai ter um tipo de limpeza. Em algumas vão ser mais rápidas, outras vão ser demoradas. Se você não observar isso, você cria um padrão de limpeza que você perde produtividade no item que você está ganhando. Uma limpeza de um líquido vai ser muito mais rápida, mas como você tem que seguir aquele padrão lá do que está escrito, você vai levar um tempo desnecessário quando você podia estar reduzindo. Ou seja, quando você observou isso, você criou uma melhoria. Aí, ao invés de você perder 1 hora limpando aquela máquina, às vezes você demorou 15 minutos e esses 45 você usou na produção. Porque eu adequei aquele processo à realidade daquele produto. Isso é a observação. Agora, que o gestor tem que coisa interessante que as pessoas, às vezes, tendem a não querer fazer, achar assim dispendioso e tal, né? É parar e escrever o fluxograma, desenhar o fluxograma do processo. Assim, muitas vezes a gente vai criar procedimento nas empresas, a gente começa pelo fluxograma. Peraí, vamos parar aqui. Inclusive você é especialista nisso, de criar esses fluxos. A gente faz isso aí direto, né? Então a gente pega ali e desenha, né? Normalmente eu faço aquele fluxograma por raia, que é o quê? Eu venho aqui e coloco por setor ou responsável. Então eu começo, tá? Com quem começa? Quem é o primeiro a dar start? É o fracionador, né? Que vai lá, ele recebe ali a ordem de produção e vai ali e começa a dizer, olha, eu preciso desse material, tá? E depois, vai para a logística que vai trazer o material, né? Aí o fracionador entra de novo, agora ele faz o fracionamento. Então você começa a desenhar isso, peraí, mas por que você falou de movimento? Por que ele tá saindo daqui indo lá buscar isso? Cara, ele perde um tempão, né? Eu tive aula de organização e métodos na faculdade, professor Emílio. Isso em 1900 e bolinha, né? Então, assim, ele falava disso, né? Eles mediam a produtividade, na época que ele trabalhava na siderúrgica, de o cara ir buscar impressão na copiadora. Olha só, era um escritório. Às vezes, William, a maneira que a pessoa está sentada, observar a ergonomia. Tem processos que o ideal é que a pessoa não esteja sentada. O fato de estar sentada traz ela um conforto tão grande que ela não se preocupa no tempo. E na produtividade. Ela não está preocupada na produtividade. Quanto maior tempo ela ficar ali, melhor é para ela. Perfeito. Então tem atividade que o ideal é que ela não esteja sentada. O Lucas sabe muito bem disso. Porque o sentar desacelera o processo dela. Então, em algumas atividades, talvez seja necessário, pelo tempo que vai ficar, a posição que está, mas outras não. O sentar prejudica. E então, isso é a observação que o gestor tem que ter. Aquele processo que ele precisa otimizar, que precisa ganhar tempo, velocidade, ele tem que olhar detalhes, a posição da mesa, a altura da mesa, o tipo de máquina que está usando e a disposição das pessoas. Como é que está o material para aquela pessoa utilizar? Exatamente o que você falou. Ela vai lá buscar ou está à disposição dela para facilitar o processo aqui? Então essa melhoria que o Lucas trabalha. Agora, Lucas, então vamos lá. Eu tenho uma empresa aqui agora e despertou isso. Eu quero implantar melhoria contínua. Então, como, né? Por onde que a empresa vai começar? Né? Perfeito. Fala aí, pode ser bem expansivo. Você só consegue melhorar se você mensurar, se você medir. Você não pode falar assim, eu melhorei minha fábrica, mas como é que ela era antes? Você tem como é que ela era? Então, tudo para melhorar, você tem que começar a medir. Aí o que entra
complementando o que você falou, que às vezes a pessoa não quer gastar aquele tempo lá medindo, mensurando, mas ele é importante para a gente achar onde está o problema. Então, se você quiser implantar hoje a melhoria, você tem que implementar indicadores. Fundamental indicador. Fundamental. Você não vai começar mensurando tudo, mas o próprio gestor ali, ele já tem a noção de onde que está a perda. Então, é mais fácil. Ele começa ali, hoje eu trabalho, minha linha trabalha 9 horas por dia. Quantas horas efetivamente eu estou produzindo? Eu separo ali o café da manhã, que às vezes é obrigatório de determinadas empresas, o café da tarde e o almoço. Isso aí é obrigatório. Não tem como eu tratar melhoria nessas áreas, porque é uma questão de legislação. Mas agora, paradas ajustando a linha. Paradas de máquinas. Outros tipos de parada, pequenas paradas. Começou ali, faltou um ajustezinho aqui. Isso tudo eu consigo mensurar. E quando você vai ver, você está usando 40% do seu tempo para produzir. O outro 60% você está parado ali sem perceber, só com perdas. Então, essa aí é clássica. Quiser medir. E outros também, indicadores rápidos, assim, os KPIs rápidos. Pode falar, Cláudio. Depois eu qual é o teu custo? É exatamente o que você falou. Isso é fundamental. Tem que sentar. Qual é o teu custo hoje com o teu processo? Custo operacional. Quanto dia você está levando para fazer essa operação? Quanto que está indo pessoas de 25 exatamente. Gramas, outro detalhe. Tô colocando 30. Quanto que está rendendo o teu produto? Você produz um lote de tantos quilos, está rendendo quanto em unidades? É o ideal? Agora, a tua perda está sendo de conta. A partir daí você vai agora... Ele vai chegar, o cara como o Lucas, e olha, isso aqui eu posso melhorar tantos de novo, ele mediu isso aqui eu posso agora... Agora, você mandou uma figura, Cleiton, tem como colocar essa figura aqui só pra gente mostrar? Se tiver como, porque você mandou uma figura interessante, que é onde o cara muitas vezes ele não quer parar. Cara, eu digo isso nas empresas, calma, para tudo, vamos olhar pro cenário e recomeçar, porque você olha, vê aquela fotografia do momento e fala, opa, peraí, eu não tava percebendo, porque você tá embolado ali, envolvido no processo, né? Aí você mandou uma figura legal que mostra isso aí, o cara com a melhoria, que é o cara com a roda na mão, e o cara andando com a carroça com a roda quadrada, né? Não pode nem ser roda, porque é quadrada, né? Enfim, e aí o cara falou, não, a gente não tem tempo, a gente precisa produzir. Isso aí. Mas se ele colocasse a roda, acabou, cara, ia resolver, né? O Cleiton vai colocar aqui pra gente ver. Tá aí, ó, né? Então, os créditos aí, Paulo Maciel. Muito ocupado para melhorias. Pictures. Então, muito ocupado para melhorias. O cara aqui com a solução, que é a roda, né? E o outro assim, não, obrigado, estão muito ocupados. Se ele parasse aqui, quanto tempo ele não ia precisar desse cara na produção? Eliminaria uma pessoa. Uma pessoa, né? Esse aqui ia ficar com um trabalho mais tranquilo. Mais tranquilo, menos pesado. Ganhar velocidade. Olha quanto... né? E aí, uma coisa que eu ia comentar é isso. Porque às vezes, na melhoria, a gente falou aqui, não, porque qual tempo e tal, você começa a pensar o seguinte, tá, mas isso vai prejudicar o funcionário? Não, na maioria das vezes você melhora o trabalho do funcionário. Melhora muito. Ele trabalha mais tranquilo, ele desprende menos de força, com certeza, de esforço, né? E a ideia é exatamente essa. Entendi. Quanto maior facilidade tiver, esse próprio colaborador, ele ajuda na qualidade, ele ajuda na produtividade. Ele termina a tarefa dele em menor tempo e vai fazer uma outra atividade. Entendi. Isso é eficiência. Ganha eficiência. Eficiência. E no final gera dinheiro. Exatamente. Não, dinheiro, qualidade do produto, uniformidade. Porque, igual ele falou, um funcionário faz de um jeito, o outro faz de outro. Né? E aí acontece também a questão de que você às vezes entrega um produto, no outro dia o cliente recebe o produto, mas está diferente. Exatamente. Não tem o mesmo cheiro, o mesmo padrão. Outro dado que eu gostaria que o Lucas falasse, que eu acho muito importante, que é uma das coisas que prejudica muito no processo produtivo das empresas, é a questão do peso. Quando você não observa o peso, você corre o risco de estar entregando mais produto, ele ficando mais caro para você, ou entregando menos produto, que é risco de multa. Geralmente, as empresas pecam mais do contrário, né? Ela tem até um gerente que eu tive, que ele usava um termo muito engraçado, interessante, que era coeficiente de cagaço. Coeficiente de cagaço. Então, o cara prefere colocar mais para não correr risco, né? Que a multa é pesada do Inmetro, se pegar um produto que está abaixo do peso e tal. Perfeito. Então, ele coloca mais, e aí ele perde muito. Ele está perdendo dinheiro. O custo dele aumenta, ele entrega mais produto pelo mesmo valor,
E se ele está terceirizando, ele entrega menos unidade para o cliente dele. Isso é ruim. Ele está ganhando menos, ele está gastando muito mais. Então, observar a questão do peso é uma melhoria contínua. O controle em processo Lucas, vai fazer isso. Já pegou alguma situação assim? Já. O mercado estava recebendo muito mais do que ele devia receber? Bom, isso aí acontece muito, principalmente em algumas empresas terceiras, porque ele repassa esse custo. Então, às vezes, ele acha que ele está indo bem porque, igual o Claudio falou, o medo é não passar abaixo e manda mais. Eu já peguei um caso que era declarado 11 gramas e o rapaz estava mandando 13, 14 gramas. Aí você pensa, poxa, o cliente está feliz porque o cliente está recebendo mais. Não, o cliente não tem essa percepção. Porque pelo menos se ele mandasse a mais e declarasse estou mandando 14, era um diferencial competitivo. Perfeito. Não era. Era simplesmente um coeficiente de cagaço da empresa que declarava com medo 11, porque às vezes não tem o equipamento que é de precisão para colocar exatamente esses 10 gramas, ele com medo de errar, ele coloca mais. Isso é uma coisa séria, uma coisa que tem que ser tratada lá na fonte. Aí lá você está mandando 20, 30% a mais, você está repassando esse seu custo da indústria para o seu terceiro. Seu cliente, né? Para o que é seu terceiro. cliente. Seu cliente poderia estar pegando esse dinheiro, mais uma vez, aplicando em marketing. Recebendo mais unidades. Recebendo mais unidades, vendendo mais. Valor agregado bem maior seria, né? Poderia utilizar esse produto. Pessoal, curte, comenta, compartilha esse vídeo, tá bom? E se inscreva no canal, porque aqui nós estamos falando de uma coisa que vai trazer dinheiro do seu bolso. E isso aqui que o Lucas e o Claudio falaram agora é totalmente relevante, porque principalmente para quem tem a marca própria, isso aí que você falou, assim, é dinheiro no bolso do dono da marca. Exatamente. De novo, você pagou para ele embalar 11 gramas de um produto, porque tem produto que é 11 gramas. Isso aí. Né? Se ele embalou 14, você tirou 3 gramas de um outro que você podia colocar na prateleira para vender. Exatamente. Né? Para quem está produzindo, não fez diferença nenhuma, porque ele vai te cobrar aquilo ali. Ele vai te cobrar como está no contrato, a quantidade, produzida, etc. Mas você que pagou, para ele colocar 11 gramas... Ok? Só que você tá pagando de sua matéria-prima, tá indo em 13, 14. Exatamente. E à medida que vai sobrando isso, olha a e você escala. recebe menos unidade, para botar no mercado menos unidade, você vai faturar menos. Isso em escala, em quantidade, faz toda a diferença. Então, né? Observação que tem que ser já. Ó, quem está ouvindo a gente, você que é dono de indústria, que tem processo, vai lá na tua linha agora e observa isso. Acompanha, pega lá a tabela do Inmetro, você vai entender até que, dependendo do volume de unidade, você pode até mandar o item um pouquinho abaixo do peso. Aí você na tabela do Inmetro vai aprender isso, mas a gente não sabe disso. Então, olha quanto você olha quanto você pode ganhar se você observar isso aí. Legal. Agora, tem uma questão aí que é o seguinte, né? Essa semana eu estava em um cliente, e aí o pessoal... o gerente correndo lá, eu falei, cara, gerente, ele tem que estar, de certa forma, né, entre aspas, ocioso. Ele é para gerir. Ele não é para ficar operacionando. Não é. Né? O gerente de logística tá lá carregando caixa, embalando. Não, ele tem que estar ali porque é esse cara que ele é o maestro do negócio, eu tinha um diretor, e a gente trabalha com muita gente, sempre tem uma história assim. Vai lá. E ele falava isso para mim, ele falou assim, eu fico feliz quando eu vejo um gerente meu dentro da sala dele lendo notícias. Na época era jornal, né? Então, não era. Hoje você tem acesso aí. Eu não sou dessa época, não. Eu sou dessa época. Lendo de quando eu chegar na tua sala e ver um gerente meu lendo uma notícia, eu vou dizer, esse cara, esse é bom. Porque senão que tá tudo andando. É isso aí, isso aí. A ponto dele poder sentar e ler uma notícia. Então, mas aí o difícil muitas vezes é isso, porque o cara vê essa informação aqui e tal, pô, legal, ele vai lá e faz 1 dia, 2 dias. Só que ele não enraiza isso. Porque quando você começa a trazer isso, né, da liderança, os profissionais começam a perceber e trazer as ideias. Porque quem está na produção ali na ponta, ele também tem solução para o negócio. Na verdade, 90% vem ali. É deles, né? É uma história clássica. Mas como que enraiza isso, Lucas? Como? Isso é uma cultura, né? E a cultura tem que vir de cima para baixo, igual você falou. Então, líderes, Líderes, você vai para líderes. Isso. Se você não implantar isso, se você não buscar... É uma coisa que a gente implantou que faz muito sucesso. Todo dia de manhã, ali 8h30, 9 horas, uma reunião rápida com as lideranças da qualidade, produção, logística. Você olha os dados de ontem, vê se deu tudo certo, faz o planejamento do dia junto com o PCP, todo mundo ali em pé mesmo, na frente da produção, para o pessoal ir vendo que a equipe está procurando a melhoria contínua. Ou seja, é melhoria contínua. É isso aí.
né? Não é só em um momento. Não, é continuar, nunca vai acabar. Nunca vai chegar uma empresa que vai falar no ponto, ó, não precisamos mais de melhoria. Isso não vai acontecer nunca. E quando não tem isso que o Lucas falou, que eu já participei de muitos processos que a gente percebe, quando a empresa é grande, então é pior ainda, porque você tem muitos departamentos, muita liderança, e às vezes, por falta dessa percepção, cada um faz o seu trabalho o melhor possível, mas no seu tempo. Tá. Então você dá um exemplo clássico, né? Você está com uma demanda urgente, aí você tem que produzir aquilo naquela semana, naquele dia, porque você tem que entregar, você quer atender um pedido, aí o material está para chegar. Então, se não houver aquela reunião, aquela comunicação, olha, fica de olho que vai chegar o material na logística, o operador tem que pegar esse material, levar no controle de qualidade, liberar, colocar no estoque, ou seja, tem um alinhamento fracionar. Prévio, aí, se você não faz isso, o cara recebe no tempo dele. Ele sai para almoçar porque o caminhão tem horário, de verdade, tem horário para chegar. Tem horário para passar um e-mail. Pô, aí o cara passa o e-mail, o cara... Do lado, né? É só abrir a porta e falar, no final do dia, não aconteceu. Todo mundo fez o seu trabalho. O cara recebeu lá no horário dele, porque ele tinha que sair para almoçar. Alocou lá o cara fez a liberação lá na qualidade, mas o trabalho não aconteceu, porque cada um fez no seu tempo. Então isso aí, reunir de manhã, é uma melhoria contínua. Todo mundo que está envolvido no processo, quanto maior a empresa, mais problema nesse nível nós temos. Você sabe disso que você trabalhou nesse processo, né? Inclusive, nós passamos isso aí. Pela mesma empresa. E a gente brigava muito. Mas é uma briga boa. Briga boa. Briga para poder resolver. Né? Porque às vezes você tem que fugir daquilo que é o teu padrão, cara. Ó, hoje a equipe não vai almoçar esse horário, porque tem uma mercadoria para chegar e estão aguardando para liberar isso aí. Fica alguém aqui nesse horário. Né, aquela plaquinha que tá lá na porta lá da expedição. Horário de almoço não recebemos. Você vai ter que mudar hoje. Fica alguém lá e diz, não, pode entrar que hoje eu vou receber. Tem que mudar para sempre. Tem que mudar para fazer uma escala. Isso aí. Né? É melhoria contínua. Exatamente. E até porque o cliente, às vezes, ele tá esperando aquele produto. Você pensa numa época de Natal. Às vezes, ele tá esperando aquele produto, aquela data, para você entregar. E não adianta só o comercial saber disso. Só o comercial saber disso. A logística tem que saber disso, a qualidade tem que saber disso. Todo mundo tem que estar envolvido com essa necessidade do cliente que é pro Natal dele. Eu já vi lançamento de ter que mandar de avião produto, porque não houve esse alinhamento prévio. É onde? No custo. E quando você fala de lançamento, você tem toda uma agenda ali que o marketing fez, o comercial fez, onde tem que estar o produto. Às vezes é no evento, é numa feira. Perfeito. Né? E aí você não tem esse alinhamento. É isso aí. Aí o marketing, mas você não falou comigo. Né? Eu tenho outro gerente que me lembrou muito bem disso. Ele dizia o seguinte: imagine o carnaval. O carnaval deixa de acontecer lá em fevereiro, naquela data. Nunca. Não importa o que aconteceu, o que houve de fenômenos. Tem que ter o carnaval. Então tá tudo sendo preparado ao longo do ano para acontecer naquela data. É exatamente assim. Tem que acontecer. Então quando você tem um projeto que é uma necessidade, quando tem alguém esperando, todo mundo tem que estar ciente que tem que fazer acontecer. Não é o trabalho dele, não, que é com ele. Não, é de todo mundo. E essas reuniões aí são uma das... E aí, quando você faz isso, aí você começa a descobrir onde é que estão os gaps, onde é que estão os gargalos. Então, o gargalo está lá na expedição, está na recebimento logística, está na liberação da qualidade, tem muita atividade, tem que botar mais gente, está no processo de entrada no estoque, e aí você começa a ver os gargalos, né? Quando você alinha com todo mundo, olha, eu já fiz a minha parte, está parado lá naquele local, está parado... E falando de dinheiro de novo, porque muitas empresas são reativas, né? Ou seja, ela dá problema para melhorar. Perfeito. Né? E aí, quando ela faz isso, ela perdeu dinheiro. Porque exatamente. Já aconteceu. Então, quando ela faz isso antes, né, Lucas? Então, ela é proativa, né? Fala um pouquinho disso aí, de você estar ali monitorando o tempo todo. Ou fala um pouquinho de experiência prática mesmo, né? Claro. Você vê a diferença de uma empresa que tem essa cultura e uma empresa que não tem. Cultura de novo. Tem que implantar. Tem que implantar. O comercial promete uma data e é comum, nunca entrega. Sempre a mesma desculpa, minha máquina quebrou, não sei o quê. Aí você perde um pouco a credibilidade, está perdendo vendas, acaba que a pessoa procura um outro terceiro. Então é importante sim implementar. É um diferencial competitivo a empresa que tem lá, cara, eu ponho lá e sempre me entregam no prazo. Nunca vem com retrabalho, porque também, me entregou no prazo, parece que faz de qualquer jeito. Aí pega e volta para o cliente, tem que retornar, falta lote de validade, tem produto vazio. Isso acontece. Não é só entregar no prazo, tem que ser eficiente, tem que entregar no prazo, dentro da qualidade e dentro do custo. Porque também não adianta assim, poxa, eu vou atender meu cliente aqui, eu vou contratar um monte de gente, entreguei. E esse custo? Trouxe via aéreo. Será que valeu a pena? Então, ali, o lucro às vezes foi ali. Foi ali. Não tá sendo aí a gente volta lá para o que o Lucas falou no início.
indicadores. O gestor, ele tem que estar o tempo inteiro olhando indicadores. Qual está sendo o custo dele para aquela operação? Qual o tempo daquela operação? E aí, a partir daí, ele vai buscar onde é que é a melhoria de verdade. E tem indicadores simples, né, Cláudio? Simples. Eu me lembro que a gente trabalhava na indústria, ali primeiro começava pela produção do dia. Né? Você tinha um indicador, você tinha uma meta de produção, até a meta era calculada em cima de cada produto, é claro, porque alguns realmente você produz menos. Então hoje a gente tem a meta de produzir tantas unidades. Né? A segunda meta era você ter ali o mínimo de retrabalho. Você também tinha a meta de você não ter a volta desse produto por reprovação de qualidade. Fala um pouquinho aí disso, sobre esses detalhes assim de você ter essas metas e esses indicadores, Lucas. Eu vou falar em um indicador assim global que toda empresa grande tem e é super simples de implantar na empresa de médio porte, pequeno porte, que é o OE. Ele vai medir somente 3 coisas. Traduz aí, OE. O que é OE? OE. Do inglês, eu vou trazer para o português para ficar mais fácil. Melhor. Seria qualidade, a performance e a eficiência. São só essas 3 coisas. OE. São 2 O's e um E em inglês. Um O e 2 E. OEE. Isso. Tá. A qualidade. Vamos lá. Você produziu 1000 produtos. Quantos desses voltou para o retrabalho ou não? Os 1000 foram bons. Ok, sua qualidade é de 100%. Excelente. Disponibilidade. Mas aí, vamos parar aqui rapidinho na qualidade. Voltou 20%, pô, é um indicador altíssimo. Aí o que ele vai fazer? Assinar alerta. Isso aí. Aí acendeu o alerta, voltou, mas não simplesmente voltou. Não. Você tá observando, aí ele vai descobrir a origem. Foi a embalagem, é o processo, é a máquina, ele começa o colaborador. É o colaborador, aí que entraria no processo. Foi treinado. Né? Exatamente. Volta na melhoria contínua de ir na raiz do problema. Não é só resolver, minha máquina quebrou aqui, por isso que saiu ruim, consertei. Tá, não, então isso essa é qualidade. Isso é melhoria contínua. Perfeito, o próximo. Disponibilidade aqui, eu acho que 90% das empresas. Quantas horas efetivas realmente eu estou trabalhando? Eu tenho lá 2 linhas de produção, eu trabalho 2 turnos, são 16 horas por dia. Quantas horas eu estou realmente produzindo? Aí eu separo o que é parada, treinamento, tudo para eu ver assim. E num tempo parado, ali que é importante separar. O que é parada de máquina, o que é setup, o que é pequenas paradas, porque o gestor ele vai olhar esse indicador e falar, opa, eu não vou ficar gastando minha energia em parada de máquina, sendo que o meu maior problema é setup. Então o gestor, igual o Cláudio falou, ele tem que estar olhando os indicadores para descobrir onde que ele vai atuar. E outra é performance. Eu falei para o meu cliente, eu calculei um custo com base que eu vou produzir 1000 unidades por hora. Se eu estou entregando 800, eu estou tendo uma perda. Muito grande. Muito grande. Até porque eu já calculei que eu consigo fazer isso né? Isso aí. E aí volta para o gestor de novo analisar por que minha máquina não está me entregando as 800 unidades. É minha máquina, é minha linha, é outra coisa que está acontecendo. Então, se ele implementar esses 3 indicadores multiplicando um pelo outro, que no final vai dar 1, ele já vai ter uma coisa aí para ele começar. E ele vai resolver 80% do problema dele de produção. Outra coisa que eu acho muito importante de ter conhecimento, Lucas, é saber exatamente a capacidade que ele tem de produzir. Com essa máquina, com essa linha, eu consigo fazer quanto por dia? Né? É uma média, evidente que cada apresentação você vai ter um tempo de produção, mas você sabe num dia qual é a tua capacidade. Olha, aqui eu não consigo passar de 5.000, aqui por dia o máximo que eu chego, a gente tem itens que tem muitas etapas, alguns processos são artesanais ainda, então ele sai, se eu conseguir chegar nesse meu limite aí, saturei de 5.000 por dia, eu estou faturando quanto? Aí o meu custo está sendo quanto? Então, eu tenho que ampliar isso, tenho que dobrar essa produção de que forma? Isso é muito importante, essa análise. É o que o Lucas falou no começo, né? Você primeiro vai medir a sua realidade atual, para a partir daí você começar a aplicar a melhoria. Isso aí. Né? Perfeito. E não tem certo e errado nisso, não. Tem que começar. Talvez a empresa já esteja boa, talvez não. Talvez você chegue à conclusão que, rapaz, vocês são excelentes mesmo. É isso aí. Né? Eu não cheguei nessa empresa ainda não. Porque a melhoria é contínua. Pode ser que seja excelente, mas sempre tem. Aí eu vou lembrar de um caso que eu posso falar aqui, que é do McDonald's. Quando você assiste aquele filme do McDonald's, eu esqueci o nome agora dele, o fundador, se não me engano, ele vai contar a história dos caras que realmente criaram o McDonald's, e eles vão num espaço assim, de rua, como se fosse estacionamento, alguma coisa assim, e eles começam a desenhar o ambiente. E ele começa a fazer teste. Tá, você tá fritando a batata, passa aqui, você vai pegar o hambúrguer. E eles começam porque eles queriam colocar o mínimo de espaço para otimizar e ter velocidade, né? Tanto que o cara que é, né, o fundador, ele vai lá,
ele entra na fila, ele olha, que fila gigante. Quando ele pensa que não, né, o filme retrata isso, né? Ele já tá na ponta. Ué, já chegou e o cara entrega o lanche dele. Por quê? Melhoria contínua. Eles pensaram nisso, né? E isso existe até hoje no McDonald's. E padronizou. Se você olhar, a fritadeira sempre vai estar no mesmo lugar, no canto da parede. Isso aí. O hambúrguer vai estar ali no meio. A saída ali, né? Essa é a produção, a linha de produção. É a linha de produção. É a linha de produção. É aquilo que eu disse. Na maioria das vezes, a empresa começa de forma artesanal, ela está ali aprendendo a trabalhar, mas chega um momento que ela precisa observar isso. É muito importante para a sobrevivência do negócio começar a observar isso. Essas medições são fundamentais para a sobrevivência sadia do negócio. Ele realmente ter o resultado que ele precisa. E aí, eu vou voltar, porque a gente fala muito da indústria e parece que a gente está esquecendo do dono da marca, né? Aí eu vou voltar um pouquinho para o dono da marca. Então, o dono da marca que não tem uma indústria, que paga alguém para fazer o produto dele, ele tem que entender disso, saber disso, o resultado, para ele chegar lá e analisar. Aquilo que ele recebe, eu acabei de falar um fato antes de a gente começar aqui, exatamente isso. O cara, a gente sabe que em produção terceirizada existe 2 métodos, né, que é o full service e a industrialização. Quando você industrializa, você é responsável de entregar todos os insumos e o cara te devolver aquilo em produto. Explica o que é full service e depois o full service é quando a empresa terceira, ela compra o material, ela é responsável por comprar todos os insumos e te entregar o produto pronto. Aí é responsabilidade dela comprar, aí ela te dá o valor. Então eu chego para você assim, eu quero que produza esse shampoo. Aí você, custa tanto. Vai custar desde tanto. que eu compro tudo para você. Exatamente. Isso aí. Aí o outro processo, você compra todo o insumo. Que é a industrialização. Que é a industrialização. Entrega para essa empresa e ela vai te dar o resultado final em tantas unidades, com base naquilo que você... E aí que é o grande problema, porque aí ele tem que ser mais eficiente possível, seria o termo certo esse, porque eu entreguei para você os insumos, você tem que me devolver aquela quantidade que eu estou esperando, que eu comprei insumo. Ou seja, eu vou dividir ali minha matéria-prima, dá para produzir tanto. Isso aí. Se você me entregou menos, tem que estar aí no seu estoque. Se não está, é porque houve perda. É isso aí. Né? E aí que entra essa grande necessidade. Porque o cara vai receber menos e se ele não receber a diferença, não tiver material, aquilo vai ficar caro para ele. Sim. Tá perdendo margem. Exatamente. E aí, quando eu vou contratar uma empresa, como marca própria, Lucas, se eu chegar lá, eu vou perceber isso através do que ele me apresentar, né? Ele vai me vender a empresa dele. Olha, eu produzo, minha eficiência é essa. Aí ele vai falar disso, né? Dos indicadores, né? Isso, ele vai mostrar os indicadores, vai apresentar. Se ele tiver algum desvio, como é que você trata os seus desvios? Se um rapaz sempre lá fala a mesma coisa, treinamento, não tem uma cultura ali não, ali é só pra passar. O que é desvio? O que é desvio? Seja mais claro aí pra quem vê. Eu vou trazer um pouco do exemplo do Cláudio. Cara, eu entreguei material pra fazer 1000 unidades, você tá me devolvendo 900. Houve um desvio de 100 na produção. Desvio de 100. Por que tá faltando 100 unidades aqui? Aí o rapaz vai lá... É uma perda inerente ao processo? Não. Eu tenho que cadastrar isso. Aí ele te justifica e diz que vai resolver. Isso. Aí na próxima... Mesma coisa. Mesma resposta. Aí na próxima... Não tratou o desvio. Não houve um tratamento devido. Ou seja, ele é ineficiente e ele não está resolvendo. É isso aí. E ele está repassando esse custo para você. É o dono da marca que paga. Esse é o filtro do mercado, né? Você vai entender que ali não se adequa à sua realidade. Você tem um produto caro às vezes... Eu dei um exemplo aqui do cara que compra matéria-prima importada, um produto já só para envasar, e aí ele conta ali gramas, 1 grama faz a diferença para ele, 2 gramas. Então, você tem que entregar para ele o máximo possível, com o mínimo de perda. Se não acontece isso, o cara entende que você não está capacitado, você não tem expertise suficiente para poder entregar aquela produção dele. Aí vai trocar você. Entendi. Eu não sei quem vai me responder, se é o Cláudio ou é o Lucas, mas... a empresa mais eficiente, ela cobra o mesmo valor da empresa menos eficiente? Sim ou não? Então, se ela tem uma produtividade alta, ela busca essa eficiência, as chances dela te cobrar menos é maior, porque ela tá tão regular ali, ela tá tão... Então é o contrário? Então quem é mais eficiente é mais barato, é isso? Você vai ter um custo menor com ela, né? Porque ela vai te entregar mais, vai te entregar no menor tempo. Não, mas existe o custo da produção, do produto, e existe o custo da produção. Isso.
Então, né, eu pago para a indústria, você me cobra por unidade X. Esse valor que você me cobra, se você é mais eficiente, costuma ser um pouquinho maior. Se a empresa é eficiente, ela tem essa possibilidade. Só ela que consegue, o que você ganha aqui cobre muito mais. Não porque ela pode cobrar menos, porque ela otimiza tanto o tempo dela que ela tem oportunidade no espaço de tempo dela fazer muito mais. Ou seja, quanto mais eficiente, menos o custo, tanto no valor que você paga para a empresa, quanto no o produto você passa menos tempo dentro da empresa dela. Isso. Aí ela consegue com isso, quando ela pega o custo dela operacional, ela entende que ela pode te cobrar menos até para te ganhar como cliente. É uma vantagem competitiva. Ela ser eficiente é uma vantagem competitiva. E é competitivo também para o dono da marca, que vai conseguir ter um preço melhor, uma previsibilidade melhor de entrega, não só no custo. Aí a régua começa a subir, aquilo que eu falei no nosso outro encontro. Aí essas empresas em geral, elas vão cobrar de você um mínimo maior de produção. Ela vai exigir de você uma quantidade mínima maior, porque ela começa a ser mais procurada. Isso aí, o tempo dela agora, ele é bem otimizado, não seria essa frase certa. O tempo está tão mapeado que ela sabe que para ela poder ganhar isso, ela precisa encaixar você numa quantidade mínima que tem aproveitamento de máquina e de pessoal para chegar nesse custo que você precisa aí. Nós vamos ter um pouquinho apertado, mas eu queria falar um pouquinho de tecnologia. Inclusive, foi o Cláudio que me trouxe isso até um tempo atrás, de uma empresa que o camarada implementou um sistema, né, que você via ali como é que estava o status da sua produção. Isso é muito legal. Fala um pouquinho desse caso aí, Cláudio. Eu acho que isso é importante as pessoas... para o próximo podcast. Hoje a importância de ter um sistema operacional gerencial, né, um ERP nas empresas é muito importante. Empresa pequena, às vezes, não tem essa possibilidade. Às vezes trabalha até com Excel. E de preferência o cliente lá, o dono da marca, consiga ver. E aí eu conheci uma empresa, espero até trazê-lo aqui, até falei esses dias com ele, que eu gostaria muito de trazê-lo aqui, e ele criou um sistema onde o cliente faz o pedido e consegue acompanhar tudo que está acontecendo. Na hora que ele desenvolveu o produto foi notificado na Anvisa, fechou o pedido, começa a andar. Aí tem um processo de desenvolver o produto lá, cadastrar a fórmula, aí depois a notificação na Anvisa, o cara acompanha no sistema online lá que foi notificado na Anvisa, sai o número do processo, aí ele começou a comprar os insumos agora, aí legal, o produto já está na fila lá para ser fracionado, para ser envasado. Até a hora que ele está lá na expedição. Está na expedição. Isso é legal demais. Ô Lucas, e inteligência artificial entra nessa questão de melhoria? O que você acha disso aí? Com certeza. O que você entende? Fala aí. Um pouquinho não só da IA, como tecnologias vem para ajudar. Legal. E eu vou falar uma implantação rápida assim, numa tecnologia que a gente fez. Que isso é obrigatório em todas as empresas de cosmético, mensurar a temperatura. Normalmente você vai nas empresas, no papelzinho lá. O cara vai lá, escreve no papel. O que acontece? Eu lembro disso, ele ia lá medir. Isso aí. O rapaz faltou no dia. Só que como era sempre ele, ninguém lembra de fazer. Ficou um dia sem. O cara passou mal, 2, 3 dias sem. Se a Anvisa chega lá e pega faltando, é multa. Olha aí. A gente, com parceiro, né? Por isso que cada um tem sua expertise e sua área. A gente viu que não era expertise do dermocosmético desenvolver essa tecnologia, mas buscou um parceiro, igual o Claudio falou, um parceiro que vai dar um MRP, vai dar um sistema melhor, que ele faz mensura a temperatura, joga para você pelo celular se der qualquer desvio. Então, a temperatura da geladeira parou de funcionar no final de semana, você recebe a notificação, porque às vezes faltou energia na região. Como é que você descobriu isso? Nunca. Talvez você perdeu um produto, você poderia ter a perda do produto, problema da Anvisa. Tem produto que tem que ficar refrigerado. Tem produto que é obrigado a ficar refrigerado. Então, são tecnologias que vêm para ajudar. Tá. Que tudo no final é dinheiro. Com certeza. E eu queria que você falasse assim, né, já até para ir pro fechamento, experiências reais aí, 1, 2, se você tiver aí rápido aí pra gente, de situação de melhoria contínua que foi implantada e, de novo, sobrou dinheiro no bolso do dono da marca, ou da indústria, ou do dono da marca, e aí? Isso tem aí, alguma, você lembra? Tem números, tem uma bem simples, que eu vou falar essa porque veio da produção. Eu gosto quando vem algumas sugestões simples da produção. Eu tinha uma máquina de bisnaga, que eu gravava na Inkjet, em cima lá o lote de validade. E o rapaz da produção falou assim, Lucas, essa bisnaga é de alumínio, por que a gente não prensa o lote e a validade dela aqui? E o rapaz na engenharia falou que não tinha como, mas o rapaz da produção, poxa, se todo mundo faz, por que a gente não consegue? Te ligou pro dono da empresa, consigo. Mandou pra gente um orçamento, não era coisa pequena, só para um adaptador.
Cara, a gente perdeu tempo de retrabalho, porque quando eu gravo o lote a validade errada, era muito rápido, a máquina perdia muito, e quando você ia limpar, acabava tirando um pouco do verniz. Ou seja, você perdia o produto todo. Perdi o produto todo. A embalagem, o produto envasado. Mais o tempo para ajustar aquela inkjet para gravar. Então, foi uma melhoria simples, mas de grande valor agregado. Sim. Que partiu... Ou seja, na hora que você fecha ali, você já grava a validade. No início da nossa conversa, eu ia citar esse exemplo, até esqueci que vem, quando você falou que vem do pessoal da produção, do operacional, que vem as boas ideias, né? E aí, quando você faz administração, isso é muito falado em administração toda, pelo menos no Rio de Janeiro, toda aula você tem esse exemplo. Da empresa de pasta de dente, que é produto faltando, aí um cara teve a ideia, um operador teve a ideia, coloca o ventilador, porque a caixa é levinha, e aí ela se passar vazia, se passar vazia, ele vai jogar a caixinha fora, não entrega produto, porque a velocidade é muito grande, né? As máquinas de envase de pasta de dente e de embalar os cartuchos, é uma máquina rotativa maravilhosa, assim, que só que você não consegue observar isso. Com o ventilador, joga fora o cartucho leve, tá resolvido o problema. E essa ideia veio de um cara... Isso é falado da produção. Inteiro, que é uma empresa conhecida, toda curso de administração, alguém cita isso, né? Cita esse exemplo aí. Tem inúmeros exemplos. Mais algum que você quer citar agora que você acha relevante e até uma experiência? Essa foi sua, né? Mais alguma outra? Tem várias. Essas de peso a mais, né? Que é clássica, que eu acho que todo cliente, pessoa percebe. Parece uma coisa simples, você implanta ali um controle em processo, né, Cláudio? Controle em processo. Controle em processo. Aí vai de acordo com sua produção. Meu item faz 2, 3 mil unidades por hora, eu quero fazer a cada 15 minutos, ou a cada meia hora. Então também tem que adaptar, não existe uma regra ali, tem que fazer o controle de processo em hora, em meia hora. Depende de cada produto, cada apresentação. Cada apresentação. Entendi. E você vai vendo, a perda que você tem de retrabalho é muito grande. Você se antecipa do problema. E não adianta também, você falou aí que cada um é um, né? Então não adianta eu pegar e aplicar para o produto X a mesma coisa que eu apliquei no Y, né? Eu preciso realmente analisar o processo daquele. Exatamente. Com cuidado. Isso aí. Legal. Pô, Lucas, obrigado por ter vindo aí. Queria que vocês fizessem consideração final. Vou pedir para o Cláudio começar, depois você. Claro. E aí, Cláudio? Cara, eu acho que tá muito legal. Se você tá buscando melhorar teus processos, entender o que é terceirizar, você está no lugar certo. E aqui no Espírito Santo, a gente tem crescido muito nisso. Tem muitas empresas aqui que estão prontas para te receber. E empresas hoje que precisam dessa ajuda também, pode contar com a gente. Dá ideia aqui, manda mensagem, dá ideia de assunto, né? Mas o nosso recado é esse. Se você gosta de terceirização, tá nesse mundo, quer se envolver, você tá no lugar certo aqui, assistindo a gente. Obrigado, Cláudio. Lucas. Mais uma vez agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho de melhoria contínua, de Lean, que eu acho que é uma oportunidade aqui para o Espírito Santo crescer. As indústrias aqui, a gente tem muitas indústrias boas aqui no estado, e uma vai ajudando a outra, porque aqui eu não estou falando nada de segredo de forma, segredo de nada, estou falando de processos. Para melhorar a eficiência aqui do estado inteiro, para a gente ser cada vez mais competitivo com os outros estados. Exatamente. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós que agradecemos, né, Cláudio? É isso aí. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Foi um prazer. Legal. Bom, pessoal, obrigado por assistirem. Estivemos aqui com o Lucas hoje. E o Espírito Santo é um mercado, é um hub hoje, né? Eu acho, de indústria de cosméticos. Sim. Então, vem para o Espírito Santo, vem produzir aqui, porque aqui você vai achar os melhores profissionais. Então, obrigado e nós vamos ter outro episódio aí para continuar essa temporada. E se precisar da indicação de empresa para fazer o teu produto, fala com a gente aqui que a gente fala com você. É isso aí, manda comentário, sugestão, né, Cláudio? Como você disse da outra vez, né? Exatamente. E é isso aí. Obrigado. Um abraço, curte, comenta e compartilha, hein?